Oi, eu sou Arley Oliveira da Playcode e nesse vídeo você vai saber se é ou não é possível aprender programação tendo pouco tempo disponível. Essa é uma pergunta bem comum que eu sempre recebo e-mail com esse tipo de dúvida. As pessoas querem saber exatamente quanto tempo é necessário para aprender programação. É muito difícil de falar exatamente qual é o tempo, né? Porque depende do ritmo de cada pessoa e facilidade de aprendizado. O que eu posso te afirmar com toda certeza é que não é possível aprender a programar tendo pouco tempo disponível. Por exemplo, Arley, eu consigo aprender a programar estudando só uma vez por semana? Minha resposta é não. Arley, eu consigo aprender a programar praticando 2 vezes por semana? Depende da quantidade de horas, mas eu acho extremamente pouco assim. Porque o importante, quando você está estudando programação, não é exatamente a quantidade de horas naquele mesmo dia. Então, se você estuda todo sábado, o dia inteiro, 8 horas no sábado, por exemplo, você não tem o mesmo rendimento do que alguém que estuda 1 ou 2 horas por dia durante a semana inteira. Isso acontece porque o aprendizado de programação é muito parecido com o aprendizado de um idioma, por exemplo. Então você não aprende somente quando está ali estudando e praticando, você aprende também depois. Então quando você está ali, estudou um pouco de programação, praticou, aprendeu um conceito novo, mesmo depois, horas depois daquilo ali, ou quando você for dormir, você vai processar aquela informação ali. E no outro dia você vai ter condições de assimilar melhor esse conteúdo. Eu mesmo tenho experiência própria, que na época que eu trabalhava desenvolvendo software para empresas, eu trabalhava o dia inteiro, às 8 horas, só que chegava um momento que eu ficava com a mente muito cansada, principalmente no final do dia. E então, às vezes, problemas simples que eu resolveria rapidamente no período da manhã, à tarde eu simplesmente não conseguia resolver. E isso era batata. Sempre que isso acontecia e eu deixava o problema para resolver no outro dia, era muito mais fácil, assim. Eu resolvia muito mais rapidamente. Então a mente precisa desse tempo, assim, fora, né, do ato de programar, ela precisa desse tempo para processar a informação e aprender mesmo. Então a minha dica que fica se você quer realmente aprender a programar, você precisa pelo menos umas 2 horas por dia praticando. Eu acho que seria melhor até umas 3, 4 horas. Mas 2 horas já é um bom período assim. 1 hora eu acho pouco. Mas 2 horas pelo menos. E você não só estudando, mas principalmente programando. Então talvez você aí ficaria meia hora estudando, aprendendo conceitos novos através de vídeos, livros, o que for. E 1 hora e meia realmente aplicando aqueles conceitos ali. Através de resolução de exercícios, desenvolvimento de projetos. Aí você pode me falar, Arley, mas eu não tenho essas 2 horas todos os dias. Então, infelizmente, eu tenho que te dizer que talvez não esteja ainda no momento de você aprender programação ou até mesmo aprender outra coisa que exige, né, esse grau de comprometimento. Aprender inglês também é um outro exemplo que você não aprende inglês só estudando lá no curso duas vezes por semana. Por isso que a maioria dos cursos, principalmente curso para adulto, eles têm uma grande carga de exercícios para você fazer e praticar mesmo depois daquelas 2 aulas por semana. Então só assistir a aula e conversar ali no momento não é suficiente. É por isso que intercâmbio acelera tanto o aprendizado do inglês e as pessoas veem um progresso tão grande quando estão estudando fora do Brasil através de intercâmbio. É porque você está ali em contato com a língua, né? Durante todo o dia, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, quanto mais você pratica, melhor você vai ficar no aprendizado do inglês. E programação é a mesma coisa. Durante todos esses 14 anos aí, eu acompanhei muita gente iniciando, né? Estagiários, alunos também. E essas pessoas iniciantes, os melhores, os que realmente se destacaram, que eu percebi, foram os que realmente gostavam muito daquilo e realmente se dedicavam muito. É claro que eu sei que nem todo mundo tem 3, 4 horas para praticar programação depois que chega do trabalho, esse tipo de coisa. Mas o que é mais importante aqui do que o número de horas é exatamente a consistência. Então, se você tem 1 hora, beleza, você estuda 1 hora, mas tem que ser todo dia. Então, de segunda a segunda. Isso vai fazer com que você mantenha uma disciplina e chegue a um ponto que realmente você, quando você tiver mais tempo disponível, você vai querer continuar programando. Porque você está tão envolvido naquilo ali que aquilo passa a ser divertido. E é muito legal você investir um tempo com disciplina
no aprendizado de programação é que no início é realmente difícil, tudo é novidade, você esquece um ponto e vírgula, o programa não funciona. Só que à medida que você for praticando dia a dia, por isso que é tão importante, né, a quantidade, a consistência. Então, à medida que você vai praticando, você vai deixando de cometer esses pequenos erros. Então, eu me lembro quando eu aprendi a programar, quando eu estava aprendendo a programar, eu tinha aquele monte de errinho e programava e tentava compilar, rodar e não dava erro. Aí batia uma certa frustração, mas à medida que eu ia evoluindo e eu estudando cada vez mais, esses errinhos ficavam para trás. E isso vale até mesmo para quem já é experiente. Eu mesmo já fui muito bom em determinadas linguagens de programação, mas por ter mudado o foco e ter ficado um pouco distante daquela linguagem, não é nem de programar não, é da linguagem mesmo. Com o tempo a gente vai enferrujando. Então, se você me pedir, por exemplo, fazer um programa em ASP 3.0, que foi a primeira tecnologia que eu usei, provavelmente eu dou conta de criar esse programa agora, só que eu vou ser muito mais lento do que eu era no passado, porque eu estava ali no dia a dia com aquela linguagem o tempo todo. Então, mesmo para programadores experientes, essa prática constante é muito importante para não enferrujar realmente. Então é isso aí, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixe um like aí, comente e compartilhe com seus amigos. Grande abraço, até mais e tchau!